Olá, nesse vídeo eu vou fazer uma indicação de livros para estudar filosofia, tanto para pessoas que estão iniciando o estudo da filosofia, como para pessoas também que se interessam pela filosofia, já tem alguma leitura ou outra, e eu vou indicar alguns livros que eu acho introdutórios e alguns um pouco mais completos, tá joia? Então assim, antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu acho muito importante para quem vai estudar filosofia ler, né? É essencial, é fundamental. Tem gente que às vezes vai estudar filosofia a partir de vídeos, é legal, é bacana, complementa, mas nada substitui a leitura da filosofia, tá joia? Bom, o primeiro livro que eu vou indicar é esse aqui, o Filosofando, que tem como subtítulo Introdução à Filosofia, que é da Maria Lúcia de Arruda Aranha e da Maria Helena Pires Martins. É um livro que eu considero muito bom para quem está introduzindo, quem está começando a estudar filosofia. Eu acho ele muito completo, ele passa por várias temáticas, ele passa sobre a história da filosofia, passa sobre a história da ciência, inclusive, e sobre vários temas, como o homem, o conhecimento, a ciência, a política, a moral, a estética e vários outros, algumas tendências principais de filosofia. É óbvio que é um livro assim, pelo tamanho é um livro que dá uma pincelada sobre, né, com uma linguagem bem acessível. É um livro muitas vezes usado em ensino médio, em quem está ingressando em faculdade, né, de área de humanas, né. É um livro que eu acho que tem uma fácil leitura, é fácil de entender, muito bem escrito, muito gostoso de ler. E para quem está introduzindo, eu acho que é um livro fundamental. Assim, ele dá uma pincelada geral na filosofia, óbvio que uma linguagem acessível, de uma maneira assim introdutória, tá? Mas muito bem indicado. Um outro livro que eu gosto muito também, nesse sentido, é O Convite à Filosofia, da Mariana Chauí. Também passa sobre esses temas principais, vai passar por quase os mesmos temas do livro que eu passei anterior, mas em alguns ela se detém um pouco mais, principalmente questões morais, política, ela vai um pouco mais a fundo. É uma autora fundamental para a gente conhecer filosofia brasileira, muito importante aí, a Marilena Chauí. E para quem quer uma leitura mais simplificada, um pouco mais fácil, mais acessível, talvez eu indico esse aqui, Fundamentos da Filosofia, do Gilberto Coutrin. Tem até uma edição mais atualizada que é com o Gilberto Coutrin e a Mirna Fernandes. Quem tiver a oportunidade de pegar a edição atualizada, melhor ainda, mas é um livro menor, é um livro mais simplificado para quem quer começar a ter uma noção geral de filosofia e tem dificuldade de ler, pode pegar esse livro, que é um livro bem acessível, tá? É bem sintético, né? Introdutório, mas é bem acessível para quem está começando a estudar filosofia, tá? E eu acho muito importante, fundamental também para quem está estudando filosofia, conhecer a história da filosofia, ter um conhecimento pelo menos geral da história da filosofia, em que época era cada filósofo. Porque você começa a estudar, você escuta um filósofo falar uma coisa, outro de outra, e pensa que é tudo a mesma época, né? Com o tempo a gente vai entendendo que cada época tinha um filósofo diferente, cada um produzia um saber, uma forma de entender diferente. Então é importante a gente localizar no espaço e no tempo, né, esse filósofo. E sobre a história da filosofia, um livro que eu gosto muito, indico, que eu mais indico, é esse aqui, Iniciação à História da Filosofia, do Danilo Marcondes, né? Um livro muito legal de ler, muito fácil, não é muito longo, dá para ver aqui que é um livro curto, né? E ele dá uma pincelada rápida, assim, dá uma passagem até bacana pela história da filosofia. É óbvio que todo livro de história de filosofia não vai contemplar toda a história da filosofia, né? Todo livro é feito de recortes, né? Tem alguns filósofos que entram, outros que não entram, algumas teorias que entram, outras que ficam de fora, mas esse livro eu acho que ele contempla muito bem. Ele passa, sempre no início, ele fala um pouco do contexto econômico, contexto histórico, social, político, né? Brevemente, para a gente contextualizar, que é muito importante contextualizar o filósofo na sua época, no seu período, e aí ele comenta um pouco das principais tendências filosóficas aqui. Muito bom esse livro aqui, gosto muito. Outro que eu acho muito bom também é da coleção Os Pensadores, a História da Filosofia, do Will Durant. Também é um livro que passa bem sobre... também é um livro curto, não é um livro muito grande da história. Aliás, não estou indicando nenhum livro enorme aqui, né? E é um livro que dá uma passada geral na história da filosofia. Para quem tiver dificuldade de ler algum desses dois, eu vou indicar outros dois de história da filosofia. Um é o Curso de Filosofia, do Antônio Rezende,
que é uma coleção. Antônio Rezende é o organizador, cada texto tem um autor específico que também dá uma passada sobre a história da filosofia de uma maneira mais breve. E um outro mais acessível ainda, até quando eu via de primeiro, via super interessante, fiquei meio desconfiado da qualidade por ser de filosofia, né, que é super interessante, é mais para ciência, curiosidades e tal. Mas eu li esse livro aqui, eu achei ele por R$ 20 no supermercado, Odisseia da Filosofia, do José Botelho, né, José Francisco Botelho. É um livro que dá uma pincelada breve, né? É um livro com um visual bem bonito, assim, organizado e tal. Ele dá uma pincelada sobre a história da filosofia para quem é bem, está introduzindo e tem dificuldade de ler livros de filósofos. Eu indico esse, que tem uma linguagem muito agradável, dá uma passagem breve na filosofia, assim, na história da filosofia ocidental, dá para ter uma noção do todo, tá? E quem é curioso na filosofia, quer entender um pouco de um filósofo, um pouco de outro, tem um livro também, saiu recentemente, o Livro da Filosofia, né? É um livro que tem, cada página tem um autor, né? Tem alguns autores que tem mais de uma página, né? Muito ilustrado, é um livro como se fosse em formato de enciclopédia, né? Aqueles livros antigos que a gente tinha. É um livro legal, assim, ele não é um livro que vai muito aprofundar, não vai se aprofundar, né? É só o principal dos autores, mas é legal para conhecer um pouco, né? Para introduzir um pouco na filosofia. E para quem está começando a estudar filosofia e vai ler direto nos autores, às vezes é um pouco difícil, né? Então, assim que possível, eu vou fazer um vídeo comentando algumas dicas, algumas sugestões para ler filosofia diretamente dos filósofos. Legal? Espero que tenha sido útil aí essas dicas e até uma próxima. Falou!